Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu vou começar a primeira aula do curso de teologia, né? Vamos falar especificamente sobre teologia sistemática. Eu não iria começar hoje, mas achei bom começar para que vocês vejam como é que é e ainda aqueles que quiserem se inscrever saibam do que se trata, né? Alguns ainda estão em dúvida, não sabem o que que é, né? Podem estar um tanto quanto apreensivos sobre o que seria, mas é uma coisa muito simples, só precisa ser cristão de verdade, tá bom? Então nós vamos participar desse curso, teremos irmãos de diferentes denominações, diferentes igrejas e vamos nos respeitar mutuamente, sendo que adotaremos como parâmetro assim para dirimir discussões a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, porque o professor é batista, tá bom? Então é uma coisa meio autocrática mesmo, e nós vamos fazer esse tipo de trabalho. Primeiro eu vou dar a aula para vocês, né? Vou tentar configurar a coisa aqui para que vocês possam me assistir dando aula aqui de uma forma agradável. Espera aí, deixa eu botar aqui. Essa aqui é a nossa tela de aula, né? Do que nós vamos estudar. Mas sobre ela eu vou passar a outra tela aqui do meu vídeo com a minha aparência e com a minha cara, tá? Estou editando aqui num programa chamado OBS, né? Open Broadcasting System. Bom, espero que esteja legal para vocês verem a aula de hoje. Bom, vamos começar com a nossa primeira aula. Como você está vendo aí, eu estou usando um mapa mental, né? Mapa mental, ele é um recurso pedagógico onde você coloca os itens, né, das coisas organizadas por itens, só que de forma de raiz, como se fosse uma árvore, gerando raízes de onde saem as ideias, e você pode acompanhar o desenvolvimento do conhecimento ou voltar para trás também. Depois eu posso deixar esse mapa mental para vocês disponível em PDF, só para os inscritos no curso, tá? Senão ninguém vai se inscrever, eu vou ficar igual um bobo fazendo isso aqui, né? Mas ninguém gosta, mas não tem problema também, se de repente depois eu achar que deva disponibilizar. Bom, vamos começar aqui. Primeira coisa que você tem que saber é que nós vamos usar um livro, esse livro aqui, ó, Teologia Sistemática de Robert L. Hammonds. Robert L. Hammonds é um pastor presbiteriano, né? Eu tenho algumas ressalvas contra os presbiterianos, mas não todos, obviamente, é contra aqueles que ficam fazendo chacota pela internet com outras denominações. Isso aí realmente é horrível, né? Mas agora, aqueles que não fazem, tem uns que são piedosos mesmo e que creem em Deus e servem a Jesus e pronto, acabou, né? Então, esse Robert L. Hammonds, pelo menos o texto que eu li dele aqui desse Teologia Sistemática, ele é bem, digamos assim, bem fiel, né? Uma pessoa bem temerosa a Deus e escreve corretamente. É claro que nem todos os evangélicos vão concordar com algumas coisas que os presbiterianos têm, ou que os batistas têm, ou que os assembleianos têm, né? Mas nós vamos usar esse livro como uma referência. E por que esse livro? Porque esse livro é barato, né? Esse livro se custa, se não me engano, R$ 19 na Amazon, né? Então você pode comprar o livro, um livro muito barato que você pode comprar de qualquer lugar do planeta, está em português, né? E além de você poder comprar de qualquer lugar do planeta, você pode ler no seu computador. Se você tiver um Kindle, você pode ler no Kindle. Se não, você pode baixar o aplicativo do Kindle para o seu celular ou para o seu tablet e ler no tablet. Outra opção é você ler diretamente no navegador de internet. Eu não vou mostrar isso aqui, mas você pode procurar depois como fazer isso. Você compra o livro, entra na internet e lê o livro direto na internet. Então, não tem desculpa para não ter livro, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é comprar esse livro didático aqui que nós vamos estudar por ele. Mas antes, eu até já fiz um vídeo falando sobre preparação básica para um estudo sério, né? Como nós vamos estudar e aprender nos nossos cursos. Primeira coisa que existe hoje nos cursos atualmente é que não há um padrão de ensino. Antigamente existia um padrão de ensino, né? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais criativas, só que criatividade sem limite acaba virando bagunça e as pessoas não conseguem mais organizar as ideias para aprender. Às vezes as pessoas discutem, mostram que têm um conhecimento aqui e ali,
mas na verdade essa discussão não é organizada, o aprendizado não é organizado. Então, portanto, eu não vou inventar muito, vamos usar simplesmente uma única forma de ensino e de estudo, tá? Vamos separar ensino de estudo. O que é ensino? É o ato de eu passar para vocês a mensagem com a parte teórica, explicando as coisas. Isso eu ensino. Como eu vou fazer é o ensino. Agora, como vocês vão fazer é o que se chama de método de estudo ou técnica de estudo. Então, vou ter um método de ensino e vocês vão usar uma técnica de estudo. Então, abrindo ainda aqui, nós vamos ver. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, que trabalho de grupo não é trabalho intelectual, tá? O que nós vamos fazer aqui é um trabalho intelectual. Alguém pode não gostar disso aqui, mas eu vou te explicar por quê. Trabalho de grupo, ele, na verdade, ele foi criado para atender a demandas de educação infantil. Claro que, e especialmente para a socialização de crianças. Claro que entre crianças isso aqui é muito interessante, porque você fala com as crianças, você dá às crianças um trabalho e ela faz aquela atividade. Mas existe uma diferença muito grande entre a educação de adultos e a educação de crianças. Os adultos, por exemplo, que é o nosso caso, né? Os adultos eles conseguem parar mais tempo meditando e refletindo sobre uma ideia. A criança, ela trabalha tanto a parte afetiva para aprender, quanto também a parte de movimento. Precisa estar fazendo, não que os adultos não precisem fazer as coisas, precisam também, mas precisam menos do que as crianças. E quando você coloca um trabalho de grupo, você fere a autonomia do adulto. E o adulto acaba com sua autonomia ferida, conseguindo digamos assim, um desempenho prejudicial para o que seria o melhor dele, certo? Então, o desempenho adequado para um adulto, ele é feito a partir de um trabalho individual, tá? Trabalho intelectual, lembrando, não estou me referindo aqui que nós vamos ser uns super mestres, vamos ser isso. Trabalho intelectual, quero dizer, é trabalho mental, trabalho de estudo, de raciocínio, isso que eu quero dizer, tá? Porque você tem um trabalho intelectual, tem um trabalho manual também. O trabalho da criança, o trabalho de grupo, ele é próprio para trabalho manual. Você pode, inclusive, usar com adultos, mas para ensinar coisas manuais e não coisas de pensamento, teóricas, como é o caso da teologia, certo? Então, pensa bem nisso. Trabalho de grupo é para coisas práticas e especialmente para crianças. Para adulto funciona se você for ensinar, por exemplo, alguma atividade, como construir alguma coisa, como fazer alguma coisa, né? Algum trabalho manual mesmo. Se você for ensinar isso, funciona bem. Mas agora, para ensinar teologia, não serve, tá? Embora algumas pessoas possam discordar, esse é o ponto de vista do curso, tá? Agora vamos para o nosso método de ensino. Qual vai ser o método de ensino que eu vou abordar aqui? Vocês já observaram que eu não vou aceitar trabalho de grupo, né? Então está fora de cogitação. E agora vamos para o método de ensino. Primeiro, eu vou definir o livro didático, que já fiz aqui, mostrei para vocês qual é o nosso livro didático, né? O nosso livro didático é aquele, vamos trabalhar em cima dele. Nós vamos vou solicitar leituras de texto, está aqui, ó, leitura, solicitação de leitura de texto. Pode dizer assim, ó, leia o texto tal do livro didático. Aí você vai ler para a próxima aula. Mais ou menos como na escola bíblica dominical. Você pode pensar que a escola bíblica dominical está errada, mas não está não, ela está certíssima no seu método, tá? Então, eu vou solicitar a leitura do texto. Na próxima aula, depois que você lê o texto, eu vou explicar o texto lido. Depois, eu vou tirar as dúvidas. O Tira Dúvidas é só para os alunos matriculados, tá? Lá no ambiente, dia 15 de agosto, vai estar disponível. Você que está vendo o vídeo aqui pode assistir à vontade, mas dúvidas só para os alunos, tá? Porque senão fica impraticável de eu trabalhar com todo mundo e ensinar de forma adequada e satisfatória, tá? E depois nós vamos ter trabalhos de resumo, ou seja, vou definir o livro, vou solicitar a leitura, vou explicar o texto lido, vou tirar as dúvidas e vou pedir para você fazer um resumo. Esse resumo você vai guardar, tá? Todos os resumos que você fizer, pode ser até em mapa mental. O mapa mental aqui eu fiz no computador, mas você pode fazer um mapa mental também escrevendo à mão, desenhando o mapa mental.
guarde esses mapas mentais. Depois que você guardar esses mapas mentais, eu vou pedir um trabalho final. E o que você vai fazer? Você vai pegar esses resumos e vai escrever o trabalho final. Aí você vai realmente ser avaliado corretamente, tá bom? Quanto ao trabalho, o trabalho de resumo, vamos ver como ele seria. Bom, o trabalho de resumo seria mais ou menos explorar o texto por alto. Você vai fazer uma leitura, né? Vamos dividir aqui. Primeiro, você vai fazer uma leitura de exploração, né? Você vai explorar o texto. Depois você vai analisar o texto. E por fim, você vai fazer o resumo. Como explorar o texto? Primeiro você vai ler o texto, né? Mas é ler de qualquer jeito? Não. Você vai ler de uma forma específica. E depois que você ler dessa forma, você vai fazer uma hipótese sobre o que o texto diz, certo? Você vai ler o texto por alto, não é uma leitura dinâmica. Leitura dinâmica nós não devemos fazer. Leitura dinâmica não ajuda na aprendizagem, tá? Porque leitura dinâmica ela é usada para aqueles homens que são donos de empresa, que trabalham muito, têm muitas coisas para resolver, chegam 500 documentos para ele, então ele tem que ler os documentos rapidamente para saber o que é importante e o que não é. Então ele joga algumas coisas fora e outras não. Só que nisso que ele joga algumas coisas fora, ele perde também muitas ideias boas, porque ele foi simplesmente selecionando. Então, a leitura dinâmica, ao contrário do que dizem por aí, não é atividade de ensino, tá? Não serve para estudar. Bom, então o que você vai fazer? Você vai ler os títulos, os subtítulos, os negritos, os itálicos, a introdução, o prefácio se tiver o livro, tem um prefácio, né? A conclusão de cada capítulo, tá? Cada capítulo tem um finalzinho, uma conclusão ali. Os 4, 5 últimos capítulos os 5 últimos parágrafos você lê e você vai ter uma noção do que estava tratando aquele texto, né? E você vai ver os tópicos frasais. O que são os tópicos frasais? São as primeiras frases de cada parágrafo. Em vez de você ler o texto todo, você lê a primeira frase do parágrafo 1, a primeira frase do parágrafo 2, a primeira do parágrafo 3 e assim por diante. Daí, depois que você fez essa leitura, né? Eu vou passar aqui, mas depois você pode voltar o vídeo e olhar, tá? Depois que você fez essa leitura, que se chama uma leitura exploratória, digamos assim, você vai pegar e vai fazer uma hipótese, tá? Você vai dizer assim, olha, eu entendi que esse livro trata sobre isso. Não interessa aqui que sua hipótese esteja perfeita. Interessa que você tenha uma noção do que o livro diz, tá? Por que nós chamamos de hipótese? Porque você vai analisar o livro, no segundo passo aqui, ó, analisar o livro, e vai ver se a sua hipótese sobre o que o livro diz está certa. Quando você faz isso, você está estimulando a sua mente a entender o que o livro diz. Bom, para analisar o livro, você vai fazer em cada parágrafo, pegar parágrafo por parágrafo, né? E vai fazer o seguinte, e fazer mapas mentais depois, né? A cada parágrafo, você vai circular os substantivos e sublinhar os verbos, tá? Circule os substantivos e sublinhe os verbos. Depois que você circulou os substantivos e sublinhou os verbos, você procura a palavra-chave em torno dos substantivos e verbos. As pessoas costumam usar muitos substantivos e verbos de forma a enfeitar o texto, né? E às vezes só alguns substantivos e verbos são fundamentais. Como você saber qual é a palavra-chave? É muito fácil. Eu digo para a pessoa assim, se você quer saber qual é a palavra-chave de um texto ou de um parágrafo, procure aquela palavra que se você tirar, o parágrafo perde o sentido. Entendeu? É fácil essa palavra-chave. Pega aquela palavra assim, tira essa palavra e leia o parágrafo. Não faz sentido. Se você tira e lê o parágrafo, faz sentido, ainda que truncado, mas faz, então aquela não é a palavra-chave. Mas se você tirar uma palavra e ela fizer falta no parágrafo tremendamente, é porque ela é a palavra-chave. E então, em cima dessa palavra-chave, você vai escrever na ordem gramatical direta, aqui, ó. Ordem gramatical direta. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Ordem gramatical direta, o que o texto diz, ou seja, você sabe que em português podemos dizer Ivo viu a uva. Isso é a ordem gramatical direta. Sujeito, verbo e o objeto, né? Digamos assim, sujeito, verbo, objeto, né? Mas podemos dizer também de outra forma. A uva Ivo viu. Não podemos?
né? Podemos dizer assim, viu Ivo a uva. Podemos dizer assim. E às vezes as coisas vêm escritas dessas formas diferentes, mudando a colocação da frase. Mas você vai escrever simplesmente na ordem gramatical direta. Ivo viu a uva. Escreva simplesmente assim, assim você já terá feito o seu pequeno resumo aqui no caso, né? Vou voltar um pouquinho aqui, peraí só um minutinho. Só um minutinho. Opa, sem propaganda. Voltando. Bom, você vai escrever na ordem gramatical direta e depois que você fez isso aqui em cada parágrafo, tá? Nós vimos aqui em cada parágrafo. Agora nós vamos fazer os mapas mentais, tá? Como que vamos fazer esses mapas mentais? Muito simples. Copie, né? Aqui está até errado. Deixa eu corrigir aqui. Copie as afirmações que você escreveu lá em cima para cada parágrafo para o mapa mental e organize essas informações, né? E classifique fazendo um mapa, como você está vendo aqui, ó, ramificado com cada ideia. Aqui eu coloquei classifique os mapas com números do CDU. CDU, eu estou em dúvida ainda se vou explicar isso para vocês, mas significa classificação decimal universal. Se você é um número que você coloca que tem a ver com aquele assunto. Na verdade, eu vou passar para vocês os números CDU para você classificar cada mapa mental, tá? Porque no final você vai pegar esses números e vai botar em ordem. E quando você botar em ordem, tudo que você estudou durante o curso, você vai pegar aqueles números próximos, né? E você vai ter um tema para fazer um trabalho final, entendeu? Através do CDU. Então não se preocupe agora com o CDU, porque eu vou dizer para você, ó, desse assunto, o número CDU é tal, tá bom? Então você fique tranquilo. Não vou explicar isso aqui agora não, que isso aqui envolve outras coisas mais complexas. Então, nós já vimos aqui como é o trabalho de vocês, né? E depois você vai guardar o mapa mental para referência no trabalho final, certo? Então vamos lá? Voltando aqui e resumindo um pouco, você vai explorar o texto por alto, né? Você pode voltar para o vídeo aí para ver depois a explicação, não vou repetir. Depois você vai analisar o livro parágrafo por parágrafo, né? E fazer seu mapa mental. Depois você vai guardar o mapa mental para referência no trabalho final. Pega uma caixinha de sapato ou uma caixinha própria para fichas, né? Fichário, e guarda essas fichas, esses mapas mentais. Ou, se você preferir, use o computador. Mas tome cuidado, porque computador, às vezes, a gente perde mais do que as fichas, né? Então, você decide aí o que fica mais fácil para você. Você pode usar fichas ou computador. Use uma ficha mais ou menos desse tamanho assim, para que você possa escrever à vontade, sem ficar nada muito apertado, tá bom? Então, esse é o método, né? O método de estudo, né? Aqui tem um item, como guardar, né? O trabalho final propriamente dito, né? E esse trabalho final eu vou falar depois para vocês, porque não faz muito sentido agora eu falar sobre isso, tá? Então, nós vemos aqui a preparação básica para o ensino e o trabalho final não vou falar agora, vamos ficar por aqui, tá? Por aqui hoje, para você saber o que nós vamos fazer. Trabalho final só quando estiver mais lá na frente, né? Não é necessário ser agora. Então, esse é a nossa primeira aula do nosso curso de teologia, né? Para a próxima aula, eu quero que você leia o capítulo 1, né? Especialmente algumas coisas sobre capítulo 1 do livro, desse livro aqui, Teologia Sistemática, e leia também a introdução. Leia o capítulo 1 e a introdução, porque nós vamos começar estudando sobre isso, tá? Capítulo 1 e a introdução, tá bom? Então, já estou passando uma tarefa para vocês, nesse primeiro dia em que nós estamos nos conhecendo aí nessa classe, e espero que a gente consiga um bom trabalho, né? Consiga desenvolver bem o nosso trabalho, nosso estudo aqui sobre teologia aqui no meu canal aqui, marcoteles.com.br. Que Deus o abençoe e que esse estudo possa abençoar a sua vida e que você aprenda mais de Deus e seja verdadeiramente um servo de Deus que faz diferença na vida das pessoas, ensinando a vontade de Deus. Amém.